Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aqui ao perfil Francinaldo _ Metamédico. Aqui nesse perfil a gente ajuda você a ter sucesso na sua carreira através de conhecimento sobre finanças, gestão, marketing, empreendedorismo, inovação, produtividade pessoal. Puxada aqui, opa, voltamos aí a conexão pessoal, deu uma falhazinha aqui, mas já estamos aqui na conexão. Acho que agora voltou. Então, pessoal, hoje a gente vai falar de um tema muito importante aqui para todo mundo que quer ter, digamos assim, sucesso, né? A gente tem acompanhado aí a situação do Brasil, né, da economia brasileira, de várias medidas que têm sido tomadas aqui pelos nossos representantes políticos, né? E é cada vez mais, digamos assim, necessário, né, que o brasileiro tenha a percepção de que ele tem que se proteger de determinadas situações que podem acontecer e que estão, digamos assim, fora do nosso controle. Então quero dar aqui as boas-vindas a Rayane, está aqui, a Danda Bastos, Rosita Beltrão, a Laira Guedes, obrigado aí pela presença de vocês. E eu peço que peguem esse aviãozinho aqui e compartilhem com pelo menos 3 pessoas do perfil de vocês aqui. Eu estou fazendo isso, tá? 3 pessoas do perfil de vocês, para a gente poder trazer um número cada vez maior de pessoas aqui para a live aí, para ter esse conhecimento aí, que é tão importante para todo mundo que quer dolarizar aí o patrimônio, certo? E quer ter vários tipos de proteção aí, né? Então pronto, eu passei aqui. O Antônio tá aqui, FDCR Gomes também tá aqui, Marco Aurélio Grutner também tá aqui, sejam todos bem-vindos aqui ao perfil. Quem tiver dúvidas, quem quiser colocar alguma pergunta aqui, algum comentário aqui sobre dolarização, pode colocar aqui, que será um grande prazer aí estar respondendo para vocês, tá? Amanda Vasconcelos entrou. Pessoal, tá todo mundo me ouvindo bem? Tá tudo ok com o áudio? Se tiver tudo ok, deixa um joinha aqui para eu saber que tá tudo ok aí com o áudio, tá bom? Porque às vezes dá umas interrupções aí, e aí é importante a gente saber se tá todo mundo ouvindo bem. Pimentas Floripa também tá aqui, obrigado pela presença. Alan Bordo também tá aqui, obrigado. Obrigado, Laira, pelo retorno. Bom, então vamos lá. Coloque as dúvidas de vocês aqui sobre... Sim, pensem o seguinte, imagina que vocês não têm nada de dolarização, zero de dolarização, e desejam dar esse passo importante aí para se tornarem, digamos assim, investidores globais, né? Quais as dúvidas que vocês teriam? Vão colocando aqui para mim. Eu vou falando aqui de uma forma já... de uma forma mais discorrendo, né? Mas a ideia é que vocês coloquem aí as dúvidas de vocês para a gente ir responder. Primeiro ponto, extremamente importante para quem quer dolarizar é: por que dolarizar? Né? Por que investir em ativos fora do Brasil? Principalmente em ativos no mercado americano. Quando a gente fala de investir fora do Brasil, a gente está basicamente falando... de investimento nos Estados Unidos. Então, Pimentas Floripa, colocaram o dinheiro no Brasil ou nos Estados Unidos mesmo? Então, já vou te responder sua pergunta, tá, Pimentas? Estados Unidos é melhor, sem dúvida nenhuma, tá? Porque, veja, para você dolarizar aqui no Brasil, é possível, tá? Quem quer dolarizar no Brasil, tem como fazer isso sem precisar levar para fora. A primeira atitude é comprar dólar. Então você pode chegar numa casa de câmbio e comprar dólar. Você compra e guarda na sua casa. Então essa é uma forma, né? Então você pode comprar dólar e ter um determinado montante em dólar na sua casa. Só que aí você só vai ganhar, Pimentas, se, digamos assim, o dólar se valorizar, né? Porque você vai estar com aquela moeda ali na sua casa e vai ficar totalmente dependente do câmbio. Mas é melhor do que nada, sem dúvida nenhuma, tá bom? Segunda forma de dolarizar.
Você pode abrir a conta numa corretora brasileira, qualquer uma delas, né, das corretoras grandes, das corretoras boas. Você abre a conta e aí você compra produtos que são, digamos assim, olha, o grande amigo Mirton entrou aqui. Oi, Mirton, obrigado aí. Grande amigo Sandro aí de Marabá. Sandro, estaremos em Parauapebas aí em março, viu? Pro Março Roxo. Não sei se a gente vai passar por Marabá, mas a gente vai aí para Parauapebas, viu? Aí, o que pode acontecer? Você pode pegar esse valor que você tem na conta e comprar, por exemplo, ETFs, como o Pimentas Floripa colocou aqui. O que é um ETF? Ele é um fundo, tá? Que aloca o recurso em ativos de empresas americanas, replicando um índice. Geralmente o índice é o SP500, o S&P 500, tá? O ETF mais negociado aqui no Brasil chama IVVB11, que é o ETF do SP500, tá? Então você pode, com dinheiro na sua corretora aqui no Brasil, comprar o ETF do índice SP500, que ele vai replicar, digamos assim, o índice americano, certo? Tá? Agora, se você, por exemplo, quer comprar uma ação de uma empresa americana, você não pode comprar aqui no Brasil, mas você pode comprar o recibo de depósito americano, que é o que a gente chama de ADR, American Depository Receipt, né? Você pode ir lá comprar um ADR da Amazon, um ADR da Apple, um ADR da Google. Não é a mesma coisa que comprar ação. Então muita gente acha que o ADR é a mesma coisa que comprar ação. Na verdade não é, você não está comprando papel, você está comprando um produto bancário, tá? Que é um certificado e que ele é atrelado ao desempenho desse papel. Tanto isso é verdade, pessoal, que pode acontecer da ação subir e o ADR cair, e vice-versa, porque são mercados totalmente diferentes, mas eles são atrelados um ao outro, ok? Então, essas são as formas de você dolarizar aqui no Brasil, sem precisar que o seu dinheiro saia do Brasil, tá bom? Então, essas são as 3 formas, tá? Pimentas Floripa pode ser, como você colocou, só que para você comprar ações de empresas americanas, você precisa ter uma conta lá, né? Uma conta lá nos Estados Unidos, numa corretora, pode ser uma corretora brasileira que tenha uma subsidiária americana, que a gente chama de securities, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? A XP tem a XP do Brasil e tem a XP Securities, que é o braço, digamos assim, da XP, que atua no mercado americano. Aí você tem, por exemplo, do BTG, você tem BTG Securities, você tem da Brasil Plural Securities, tá? Que é o braço que atua lá fora, tá bom? Então, você pode também fazer dessa forma aí, tá? Bom, que outras formas vocês teriam para dolarizar aqui do Brasil, né? Basicamente seriam essas ou ter outros fundos, né? Tem vários fundos aí americanos que são atrelados, mas não é um investimento direto, né? Direto. Oi, Margarete, boa noite. Tá? Seja bem-vinda aqui à live. Então, não é um investimento direto no ativo americano, tá bom? Bom, para você investir diretamente no ativo americano, então, como eu falei, você tem que ter uma conta numa corretora, né, que atue no mercado americano. E só depois, olha, o grande amigo Victor, se você tiver afim aí, tiver pique, pode entrar na live aí comigo, tá bom? Eu decidi bater esse papo hoje aí com o pessoal, uma coisa bem mais descontraída, mas você tá feito convite aí para você, se quiser entrar ao vivo aí pra gente trocar essa ideia, fique à vontade, tá? O Vitor, a gente tem um grupo aí chamado Dolarização Patrimonial, pessoal. Aliás, quem quiser entrar no grupo, tá? Pode mandar mensagem aqui no direct. No final da live eu vou deixar o link do grupo de WhatsApp aqui no
no Stories aqui, tá? Então quem quiser pode entrar lá no grupo e a gente vai fazer aí um evento aí que chama o Dia da Dolarização, tá? Ele está programado para o dia 15 de março, tá, pessoal? Então já coloque na agenda de vocês aí, dia 15 de março, o Dia da Dolarização, mas é só para o pessoal que está no grupo de dolarização. Então, quem quiser participar desse evento, pode, depois daqui da live, eu vou deixar o link do grupo de WhatsApp nos stories, aí é só clicar e entrar no grupo, que aí vai recebendo lá as informações, além de várias informações valiosas que a gente coloca lá, inclusive o Vitor, que já vai entrar aqui comigo aqui nessa live, a gente vai trocar uma ideia, tá bom? Então, pessoal, seguindo em frente aqui, por que, então, usar o mercado americano? Então, nós já vimos aqui em outras lives, né, que o mercado americano é onde circula quase 50% da economia mundial, circula no mercado americano. Então isso aí não tem dúvida, né? Não tem dúvida de que é o maior mercado do mundo, tá? Lá você tem a economia, digamos assim, mais estável, né, do planeta. A maior economia do planeta é a economia americana. Então o mercado americano, ele é um mercado muito, assim, grandioso, né? Ele é um mercado enorme, gigantesco. O mundo inteiro transita por lá, né? O mundo capitalista, vamos falar assim, né? E também, através do mercado americano, você pode ter acesso a várias empresas. Empresas asiáticas, empresas europeias, empresas americanas, vamos falar americanas do sul, né? Fora as empresas americanas mesmo, tá? E só para vocês terem uma ideia de tamanho, uma empresa americana, como por exemplo, vamos pegar aqui a Apple, ela movimenta por dia o que toda a bolsa brasileira, a nossa B3, movimenta em um dia. Na verdade, ela movimenta mais, uma única empresa americana. Então, isso aí é para vocês terem, digamos assim, uma noção por baixo do que é da grandiosidade do mercado americano. Sem dúvida nenhuma, é algo assim gigantesco e grotesco, tá? Bom, olha, colocar o meu amigo aqui, Vitor. Tô só abrindo um pouco a janela aqui, porque tá chovendo muito aqui em Belém, então a hora tem que abrir a janela, a hora tem que fechar a janela, enfim. Deixa ele acessar aí. Fala, meu amigo! Fala aí, Francinaldo. Boa Olha noite. aí! Tá com mascote hoje aí? Ela tá aqui. Eu tava analisando aqui a ação e ela fica do meu lado. Ah, legal, que bom. Olha aí. Eu tenho uma parecida com essa aí também. É, Eu lembro, ela não teve, apareceu no vídeo da Pets que eu analisei também. teve um dia que eu tava fazendo, você sabe, não sei se você ouviu falar de um médico que foi assim durante muito tempo, né? Inclusive eu tive o privilégio de conhecê-lo e dele prefaciar o primeiro livro que a gente publicou, Bolsa de Valores para Médicos, que Uhum. era o Baster, né? Do mercado de opções. Você chegou a ouvir Já falar? ouvi, Maurício Rissa. já. Pois é. E o Baster, na verdade, é o nome do cachorro dele, acho que era um pastor alemão que ele tinha. Aham. Aí um dia eu fui fazer uma live assim, eu falei, olha, eu tô parecendo o Baster aqui, só que a minha é um mini maltês, né? A minha, Que é a Maria, ela não tá por aqui. Se a tivesse por minha aqui, ia mostrar aqui. é um Spitz anão. Olha aí. Então, Vitor, a gente acabou, né, não combinando assim de fazer a live junto, pô, mas vamos lá, cara, a gente está junto nisso aí para levar esse conhecimento para o pessoal. Essa Isso aí. ideia hoje, Vitor, a gente bater um bate-papo geral, assim, da pessoa que não sabe nada de dolarização, não tem nada e quer sair da inércia, quer Uhum. seguir o caminho e quer começar o passo. Então, a gente está dando aqui, sabe aquele passo assim, o primeiro passo, ele, Sim. assim, para sair da inércia, né? E aí eu estava falando aqui para o pessoal que um desses primeiros passos, né? Já tem até algumas perguntas aqui. É o quê? É entender o porquê que isso tem que ser feito. Né? Primeiro, tem o risco Brasil, que eu já falei aqui um pouco. O risco Uhum. Brasil é um risco que tem que ser considerado. E as pessoas hoje elas ganham em real, mas gastam em dólar, né? A gente sabe disso, que praticamente toda a nossa economia é dolarizada, né? Tem a questão do câmbio,
tem a questão da nossa inflação aqui, tem a questão questões políticas mesmo, né, do nosso país aí, taxações, confiscos, etc. Então, Sim. a gente não pode ter todo o patrimônio aqui, né? É, Aqui. por isso que tem que diversificar. Inclusive, nesse momento, a gente está no. Eu estava falando lá no grupo para vocês, pessoal. Lá Quem no está no. grupo de dolarização que eu falei aí, quem quiser entrar, eu vou deixar o Isso. link depois aí no Stories e também para poder participar do dia da dolarização, Para tá? quem não está lá e não me conhece, ô Milico, calma. Eu sou médico também, mas eu sou analista CNPI, ou seja, eu sou analista de ações profissional. Ô, Milico, vou ter que tirar ela aqui, senão ela não para de lamber, não. E eu sou analista de ações, então, para quem não sabe, uma pessoa para indicar ações, fundos imobiliários, tem que ser analista. E eu tenho Uhum. o CNPI, que é tipo o CRM do analista, né? E aí eu estava falando que essa é talvez assim, dos últimos meses, a oportunidade para você aportar nos Estados Unidos. Por quê? Estamos, graças a Deus, né? Tá caindo o dólar aí, né? Uhum. Nesse momento tem queda de dólar. Hoje saiu uma notícia do Fed. Para quem não sabe o que é o Fed, é o Banco Central lá americano, dizendo que pode vir aí, né? Tudo indica que vai vir a queda da taxa básica de juros nos Estados Unidos. Não vai ser agora, tá? Porque tudo está mostrando que a inflação americana está em alta nesse momento. Mas assim que acontecer essa queda, o que vocês vão ver? Vão ver ações disparando, fundos imobiliários, que são os REITs, Bitcoin também, né, para quem gosta aí de criptomoeda, nesse momento está ali meio que lateralizado, mas isso muito por esse risco macroeconômico. Uhum. E também tem as medidas do Trump, né, falando sobre essa questão de taxar os países ali e tudo mais, e essa questão de imigração. Então, esse é o ruído atual do mercado. Tá? Então, por isso que deu até uma sambada hoje no mercado, se vocês forem olhar o S&P. Mas, assim, eu acho que é um momento de oportunidade mesmo. Quem não, eu falei isso no grupo e repito, quem não aportar nesse momento vai se arrepender daqui a uns anos, tá? Porque você está no momento onde o dólar está em queda, tá? E se vocês forem ver, há um mês, não sei quanto tempo atrás, o dólar estava em 6,30, né? Uhum. Então, agora a gente está com o dólar 5,70, mais ou menos, 5,70. nessa. Então, olha só o desconto que teve, fora que tem essa perspectiva da queda da taxa de juros. Para quem nunca viu falando isso nas nossas lives, mas basicamente um ativo como ações, REITs, ele tem uma coisa chamada taxa de desconto, para você Isso. trazer ao valor presente o que você vai receber dessa empresa. E aí, o que acontece? Nessa taxa de desconto tem a taxa básica de juros embutida, basicamente. Então, se eu reduzo essa taxa básica de juros, o que vai acontecer com o valor presente do ativo variável? Vai subir. Vai Então, subir. você provavelmente não vai achar várias ações, vários REITs nesse momento que estão descontados, daqui a alguns meses vão estar Claro. caros, entendeu? E quando o mercado perceber isso em alguns ativos, você vai perder a oportunidade. Então, assim, eu acho que essa é a hora de se posicionar. Então, o que o Francinaldo falou, e qual é a importância? Diversificação, tá? Então, você vai estar diversificando numa moeda forte, e você pode aí alocar, ganhar dividendos em dólar e tudo mais, e vamos dizer assim, subindo a escada da independência financeira e não precisar, que a maioria acredito que está buscando, né? Eu acredito que a maioria médica é parar de depender de plantão. Então, assim, eu acho Exatamente. que essa é a hora da oportunidade, tá, pessoal? Excelente. Então fica a dica aí depois para entrar lá no grupo. Então, olha só, voltando. Então vamos pegar aqui, ó. Eu selecionei 5 passos aqui para a gente dar, né? Então, o primeiro passo é o quê? Começa na sua mente. Você entender que você precisa diversificar geograficamente, como o Vitor colocou, pelas N razões que a gente já colocou aqui. Claro, nós estamos vivendo um momento aqui de oportunidade,
Mas a questão da dolarização, ela é o tempo todo, ela tem que fazer parte de uma estratégia. E claro que esses momentos são momentos de você melhorar ainda mais a sua performance. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, escolha uma boa corretora, porque ela é que vai fazer a ponte entre você e o mercado americano. Partindo do princípio que você vai dolarizar direto para lá, que não vai ser uma dolarização aqui no Brasil, como eu falei antes, de você comprar ETF, de VVB11, comprar ADRs, essas coisas. Você vai investir diretamente lá. Então, você tem que ter uma boa de uma corretora. E o primeiro ponto, pessoal, para olhar a corretora, olha, o pessoal tá aí, o Ricardo, Jânio Rolim, grande Jânio, um abraço aí para você, lá para o pessoal de Patos, é isso? Patos, né? Interior da Paraíba. Aí tá também o José Carlos. O pessoal que não segue o perfil aqui, eu vou pedir para seguir. A gente tem muito conteúdo para vocês, tá bom? E aí, voltando, vocês sabem quem coordena aqui o mercado? Boa noite, amigo. Seja bem-vindo aí com a gente. Quem regula o mercado de capitais no Brasil chama CVM. E qual que é? Isso, Patos. E qual que é o equivalente da CVM nos Estados Unidos? Chama SEC, né? Security Exchange Commission. Então, a corretora que você vai atuar, ela tem que estar inscrita na SEC. Significa que ela passou pelo crivo, né? De atender os mínimos, né? Os padrões mínimos para poder operar. Para você não cair numa furada e depois tomar um rombo aí sem saber por quê. Então, esse é o primeiro passo. Depois você vai ver quais são as taxas e os custos que essa corretora cobra. Então, veja, gente, corretora não é ONG, né? Ela não tá aí para fazer caridade para você. Ela tá aí para ganhar dinheiro. Então, ela vai te cobrar umas taxas para negociar, algumas taxas se você ficar descoberto numa operação, alguma taxa se você, sei lá, fizer alguma coisa errada. Então, procure olhar essas taxas e comparar, né? Hoje, principalmente as corretoras independentes, que a gente fala, quer dizer, aquelas que não são vinculadas a banco, elas costumam ter taxas muito baixas ou às vezes até isentam, né? Porque elas ganham de outras formas aí nos produtos. Mas dê uma olhada nisso. E o terceiro passo dentro da corretora é escolha uma corretora amigável para vocês. Porque não tem nada pior do que você pegar um home broker e não saber para onde vai aquele negócio ali. É tanta informação, tanto pop-up que fica ali, que às vezes até se atrapalha. Você não sabe o que está fazendo, você não sabe. É muito confuso. No mercado brasileiro, como eu falo, a Bolsa Brasileira não é uma bolsa, é uma pochete. Muita gente já se complica, dá o dedo gordo lá, digita errado. Hoje mesmo, eu fazendo uma rolagem de opções com um aluno, ele tem um volume bem grande, uma digitada errada dele foram 30 mil que ficaram. Mas assim, o patrimônio dele é gigante, né? Então, mas só para vocês verem que isso pode acontecer. Então, lá não tem que ter esse cuidado. Home broker amigável para você, quer dizer, facilidade de uso, é bem explicativo. Tem home broker que é inglês, tem que é português, mas você precisa se familiarizar com a ferramenta. Então, o Dr. Jânio perguntou se a Avenue é uma boa opção. Sim, a Avenue é uma boa. A Interactive Brokers também é boa. Tem várias outras aí também, que é de 2020 para cá, o número de boas corretoras aumentou bastante no Brasil, assim. E também, Jânio, dá uma olhada no que a tua corretora te permite negociar. Por quê? Eu tenho alunos que entraram numa determinada corretora porque queriam operar ações e opções. E a corretora só permite operar renda fixa. Aí, quer dizer, não dá, né? Então, cheque essas informações antes. Eu quero operar mercado de derivativo, eu quero operar Forex, eu quero operar cripto. Minha corretora permite eu operar cripto, se eu quiser? Então, você vai tirar essas dúvidas antes para depois você não... E veja as taxas, né? Porque às vezes você quer operar um ativo, você olha aqui, lá a taxa é tanto. Mas se for um outro ativo, aí a taxa muda. Então, essas informações aí. Você fazendo isso, você não vai ter, assim, você vai mitigar os problemas, mitigar os riscos de algo que você está começando a fazer e que não pode, digamos assim,
quanto menos tropeço você tiver, mais motivado você fica a continuar. E o terceiro passo agora, né? Então, o primeiro passo é mental, segundo passo, escolher a corretora, terceiro passo é entender um pouco dos ativos. Essa eu vou deixar para o Vitor, para falar de uma forma geral, Vitor, sobre os três principais grupos de ativos americanos. São as ações, os bonds, né? Que é a renda fixa, né? De forma bem geral, os REITs e os ETFs, de uma forma, na verdade, são 4. Esses 4 principais grupos aí, só para o pessoal entender um pouquinho o que cada um faz e para poder ir falando. Então, uma coisa que eu queria adicionar ao que você está falando, Francinaldo, é a questão do spread, tá? Então, por exemplo, quando você vai ver lá a cotação do dólar, às vezes o dólar que você vai comprar na corretora não é o mesmo. Você vai ter ali entre 2 a 3% de diferença, tá? Então, tem corretoras que colocam, o nome disso é spread, que é uma diferença. Então, é uma das formas da corretora ganhar dinheiro, tá? É pegar a diferença entre o quanto que você pagou no dólar, né? Versus o que está cotado agora, no momento. Sobre os ativos, ações, basicamente você está comprando uma participação de uma empresa. E o que é importante você saber é que existem setores, tá? Então, lá no grupo, eu coloco no dia que eu faço o insight para vocês, vocês podem perceber que tem vários setores ali. Temos setores que são setores mais voláteis, tá? E mais sensíveis a fatores macroeconômicos, mas também temos setores ali mais defensivos, onde você, numa hora, você consegue proteger a sua carteira. E aí, outra coisa importante, você como investidor, é saber qual estilo de investidor você é. Se você é conservador, se você é moderado ou se você é arrojado. Dependendo do nível que você vai ter que aportar mais em um setor menos volátil, tá? Do que no setor mais volátil. E assim você pode ter duas estratégias, através de dividendos, tá? E através do ganho de capital. Então, essas empresas que possuem uma volatilidade menor, que é um setor mais defensivo, elas costumam ser mais uma empresa boa pagadora de dividendo, que a gente chama de vaca leiteira, né? As vacas leiteiras, essas são. Vou falar em vaca leiteira, cortando aqui. Muita gente que segue aqui tem ações da Vale. Vale anunciou ontem aí a distribuição de dividendos e juros sobre o capital. Agora em março vai dar 2,70 bruto, né? Aí vai descontar. Do dividendo não vai descontar, mas do juros sobre o capital acho que é 0,52 centavos. Então, Vale é uma vaca leiteira aí boa, assim, tá? Distribui bastante proventos aí. Mas continua. Né? Você sabe o motivo que eu não posso falar sobre ela, não. né? Então, Essa daí eu não posso falar, não. então mas eu posso, né? O que acontece? Então você tem essas vacas leiteiras e você tem as empresas que você vai ganhar com a valorização dela, tá? Então, ações é isso. Você vai pegar uma participação e você pode ganhar dividendo quanto ganhar pela valorização. O segundo ativo são os REITs, né? Que são os fundos imobiliários. Isso. Então, os fundos imobiliários, você tem, fundo imobiliário que tem que vários clientes desse fundo, dele, na verdade, desse fundo, são empresas que você conhece, tá? Empresas aí que tem fábrica famosa, de marca grande, e que, consequentemente, traz muita receita para esse fundo, tá? E é uma coisa, assim, que se comparar ao Brasil, assim, é uma coisa muito discrepante, tá? Então, fundos aí que pagam 10% de yield, temos fundo que paga 6%, 7%. Lembrando que, diferentemente daqui do Brasil, você vai ter que pagar ali um imposto um pouquinho maior, né? Sobre a parte de dividendos. E uma vantagem é que você tem ali o limite também para poder vender. Aqui no Brasil, não. Você vendeu, você já paga imposto. Exato. Né? Lá sobre dividendo mais o imposto e você...
movimentei um valor acima do máximo. Aí tudo bem, você vai pagar. Mas você tem essa possibilidade. Só que aí você tem lá, esqueci o nome do documento, que você assina, você paga um valor menor de imposto, tá? Por você estar no Brasil. E o terceiro são os bonds. Os bonds, basicamente, a gente tem ali, o Francinaldo falou isso na live lá no grupo fechado, ele explicou muito bem sobre isso, mas assim, você tem títulos do Tesouro Nacional lá dos Estados Unidos, você tem bonds basicamente aí, de empresas, e você tem também, vamos dizer assim, eu até falo isso nas minhas análises, as ações seriam tipo bonds, né? Que é o equity bond, que é uma premissa que o Warren Buffett, eu acredito que vocês conhecem, ele utiliza, ele considera as empresas como títulos de renda fixa, com a vantagem de pagar dividendos cada vez maiores, porque uma empresa cresce, tá? Mas assim mais conceito assim do Warren Buffett do que de fato ser uma definição. Então não é um bonde de verdade, tá? É só para vocês terem essa noção. Então, basicamente é isso. Ações, fundos imobiliários, os bonds, temos os ETFs, né? Os ETFs basicamente é o quê? É um gestor, né, que vai pegar e vai comprar ali os ativos para poder replicar na sua maioria para replicar algum índice. E aí ele fica buscando isso daí. Então você tem essa possibilidade. Então eu não quero ficar me preocupando qual ação que eu vou escolher. Aí você pode utilizar o ETF, tá? Tem uma pequena desvantagem aí, né, em relação a escolher o ativo, que é a questão do dividendo. Na sua maioria, eles pagam um dividendo um pouco menor. Mas você não tem essa preocupação de ficar escolhendo qual ativo você vai alocar. Excelente, tá, pessoal? Então, vejam, existem praticamente 4 grupos de ativos americanos, né? E a alocação, Francinaldo, quanto que eu coloco em ações, quanto que eu coloco em renda fixa, que são os bonds, quanto que eu coloco em REITs? Pessoal, tem várias formas de você alocar. Uma delas é saber o seu perfil de investidor. Então, é uma forma. A outra forma é você usar a regra dos 100 também, né? Que é 100 menos a sua idade, é igual que tem que ir para renda variável, né? E aí, renda variável, entendam, ações e REITs, principalmente, tá? Então, vai depender disso, tá? Então, quando você abre a conta na corretora, você já traça lá o seu perfil de investidor. A corretora já vai te dar essa resposta aí, baseado em como você preencheu lá o formulário, tá bom? Mas vejam que é uma gama de ativos. E para aquelas pessoas aí, não para os iniciantes, mas que vão avançar, depois tem o mercado de derivativos, que é como é que fala? Uma algazarra lá nos Estados Unidos, que é uma coisa bem grande assim. E tem vários outros, tem ativos de hipotecas, tem ativos de um monte de coisa, né? Esses são os principais que a gente colocou aqui para vocês já se situarem, já irem se ambientando. Então, passo 1, mental, entender por que tem que fazer. Passo 2, escolher uma boa corretora e abrir sua conta. Passo 3, escolher os ativos dentro desses 4 grupos principais aí, seguindo ou seu perfil de investidor ou a regra dos 100. Passo 4, então, qual que seria? Entender um pouco de tributação. Por quê? Para você não ter problema com a Receita Federal brasileira, tá? E por que eu falo Receita Federal brasileira? Porque se você é um cidadão brasileiro investindo no mercado americano, você está sujeito à regra tributária brasileira, não à regra tributária americana, tá? Então, você só estaria sujeito à regra tributária americana se você tivesse residência nos Estados Unidos, mas você é um non-resident, né? Você não mora lá, então você vai seguir a regra tributária brasileira, e o Brasil tem acordo de reciprocidade com os Estados Unidos, de forma a evitar a bitributação, tá? Frank, mas o dividendo da empresa é tributado nos Estados Unidos. Por que isso? Porque a empresa é americana. Então, se a empresa é americana, por exemplo, a Apple, a Google, Microsoft, ela está sujeita à regra tributária americana.
Então, ela vai pagar o dividendo lá e vai tributar e vai ser de acordo com a regra americana, porque ela é uma empresa americana, mas você não é um cidadão americano, então você vai estar sujeito à regra tributária brasileira. E aqui tem duas coisas que eu quero falar para vocês assim que é crucial, que é um erro que a maioria comete. Primeiro, é o custo de inventário, esse é o primeiro ponto, e o outro é o imposto sobre herança. Por quê? Imagina o seguinte, você abre uma conta e começa a investir lá fora. Aí você morre. O que acontece com esse dinheiro que estava lá fora? Né? Então, você tem que pensar nisso antes, tá? Então, esse dinheiro, você teria para ele o custo do inventário, que lá nos Estados Unidos chama probate, tá? Então, seria como se fosse um inventário. Como que você sai do custo do inventário, né? Você tem que preencher um formulário lá que chama TOD, TOD, que é Transference on Death, é mais ou menos como o que acontece aqui quando você abre uma previdência privada. Você preenche lá quem serão os seus beneficiários caso você venha a morrer. Você pode colocar até 5 beneficiários. Então, se você preencheu esse formulário e você morreu, os seus beneficiários vão receber e não vai ter inventário. Ou seja, você não teria o custo do inventário, tá? Essa é uma forma. A outra forma é você investir através de uma empresa, de uma offshore, que a gente chama, né? Um modelo de offshore chamado PIC, que é Private Investment Company. Né? Você faz essa empresa, porque ela é voltada só para os investimentos, e você coloca os seus beneficiários como sócios. Aí, então, você não teria o custo do inventário. Tá? Então, esse é um ponto. O outro é o imposto sobre herança, que tem lá nos Estados Unidos, né? Lá a alíquota vai de 18% a 40%, dependendo do valor investido e dos ativos que tem na sua carteira. É interessante que tem ativos que não entram eles não são considerados ativos da raiz americana, é isso que eles chamam, tá? E aí não entrariam nisso. Mas como é que você, digamos assim, mitiga esse risco, né? A partir de um determinado valor, que são US$ 60.000, você coloca dentro de uma offshore. Até US$ 60.000 você pode investir só você, pessoa física, vamos falar assim. A partir daí é bom colocar dentro de um CNPJ, porque aí o imposto sobre herança, ele é, digamos assim, mitigado, tá? Então esse é o cuidado que você tem que ter. Se você não se sente confortável para fazer isso sozinho, procure a orientação de um profissional que te dê isso para você fazer a coisa da forma certa. Porque muita gente tem lá US$ 300.000, US$ 500.000 como pessoa física. Então, se acontecer alguma coisa com a pessoa e ela morrer, o governo vai dar uma mordida bem grande, o governo americano, nessa questão. Tá bom? Então, esse e a parte do imposto de renda segue as regras da Receita Federal brasileira aqui. Inclusive, tem empresas que fazem isso. Lá no nosso dia da dolarização, o Guilherme, que tem empresa, vai estar lá falando dessa questão. Tá bom? E aí, então, esse é o quarto passo, olhar a parte tributária. Então, mental, abrir a conta na corretora, escolher os ativos, dar atenção a esse planejamento tributário. E a quinta também eu vou passar para o Vitor aqui. Quais são as estratégias para quem é iniciante, assim? Longo prazo, né? Estratégia de ganhar só com dividendo, estratégia de crescimento, começar com ETF, que foi até uma pergunta que teve aqui do Centro Oftalmológico Vale, começar primeiro com ETF, depois ir para ações. Qual a estratégia assim que você, estrategicamente falando, claro, sem falar de ativo específico nenhum, seria para quem quer começar e começar certo? Então, para quem quer começar, vocês têm que começar com os setores mais defensivos. Eu acho uma boa vocês começarem pensando em dividendo, tá? Essas empresas que pagam bons dividendos, que são menos voláteis, lá nos Estados Unidos é menos volátil ainda do que aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil, essas empresas que pagam bons dividendos, não necessariamente, mesmo sendo um setor defensivo, por exemplo, saneamento é um setor defensivo. Aqui, se você for ver, despencou. Tá? Eu estava até analisando aqui, no Brasil,
as empresas estavam comparando aqui, achei uma que eu vou começar a fazer o valuation dela. Mas assim, está extremamente descontado. Se for comparar com lá nos Estados Unidos, não tem essa volatilidade tão grande quanto no Brasil. Então, escolha setores inicialmente defensivos, tá? E que pague bons dividendos. Eu acho que assim é a melhor forma de você começar. E evitar um pouco setores que são muito voláteis, que são dependentes de commodity, tá? Ou que vêm da commodity diretamente. Então, assim, se você fizer isso, a chance de ter uma montanha russa muito grande é menor. E aí a pergunta do centro oftalmológico, ele colocou aqui, ó, para quem está iniciando a investir só em ETFs, pode ser interessante, mas é recomendável, não foi a afirmação, né? Mas é recomendável investir em ações específicas? A chance de ganho seria muito melhor do que investir somente em ETF? Sim. Tá? Se você escolher boas empresas que paguem dividendo e que esteja descontado, você vai ter um retorno muito melhor do que o ETF. Tá? Isso é fato. O ETF é mais para a pessoa que não quer se preocupar, quer diversificar. ETF de tudo quanto é jeito, tá? Então, se você quiser diversificar tanto questão de números de ativos quanto por setor, você consegue escolher, tá? ETFs de setor. Aí quem vai falar isso mais sobre isso para vocês é o Roger, tá? Eu que sou analista, eu já escolho diretamente os ativos. Então, assim, mas para dar um norte para vocês, assim, para quem está começando, começar com uma diversificação de carteira, tá? Em setores que são mais defensivos. Então, consequentemente, a volatilidade da sua carteira vai ser menor, tá? Excelente, pessoal. E uma dica muito importante para vocês, anotem aí, hein? Anotem aí. Vejam, vocês têm que ir investindo de forma contínua e constante. Porque Isso. uma hora você vai pegar um dólar mais baixo, outra hora você vai pegar um dólar um pouco mais alto. Mas o principal é que vocês vão criar a cultura do investimento. Tá? Porque... Isso, eu falei no grupo recentemente que não é para você botar seu pé todo. Perfeito, você até lembrou desse fato. Eu estava pensando na resposta aqui do centro oftalmológico aqui. Mas uma extensão da estratégia é essa. Não coloque todos os ovos de uma vez só em uma única cesta. Então, você vai diversificar, tá? Vai fazendo pequenos aportes. Porque, assim, por mais que a gente analise, veja que o ativo está em um suporte e que está descontado, a gente não sabe o dia de amanhã se esse ativo vai continuar caindo. Então, quer ver um caso claro que o Francinaldo viu fazendo? Eu fiz uma análise de 2 ativos, na verdade 3 ativos, que na minha tese estava extremamente descontado. E eu tinha até comentado com ele, o Francinaldo, eu vou começar a aportar. Só que aí eu vi um suporte muito importante e estava descontado. O que continuou acontecendo? Continuou tomando os 3 ativos. E o que eu fiz? Fui aportando, pegando as quedas. Até que chegou no momento que parou de cair, tá? E aí teve uma recuperação, aí eu parei de aportar. E eu acabei de sair do ativo, o último ativo que eu saí agora, com 19% de alta, tá? E ainda recebi dividendo. E isso foi em novembro, não foi, Francisco, que eu falei? Foi em novembro, final de novembro lá. Ou seja, tem 3, completou em uns 3 meses mais ou menos, com 19% mais dividendo, ou seja, eu bati todo o benchmark. E eu acertei o fundo? Não, tá? O que eu imaginava que era ali, mas para mim estava descontado, não fazia sentido aquele preço, e eu fui aportando devagar, reduzindo o preço médio. Então, não leve o pé da letra essa questão de reduzir o preço médio, tá? Não é porque está caindo que você vai sair atirando ficha à toa. Você tem que ver se aquela queda faz sentido. E segundo, antes de você entrar no ativo, estude ele. Não saia comprando. Eu gosto de fazer essa relação. Por exemplo, quando você pensa em casar, você não sai casando com qualquer pessoa. Você vai lá, analisa,
por exemplo, você vai comprar uma casa, você não compra assim, ah, eu passei na frente e vou comprar. Não, você entra, analisa, vê se ela é boa, se está no preço legal para você comprar, não é verdade? Assim como o casamento, você também pensa se faz sentido aquilo ou não, se aquela pessoa você quer viver com ela, e por que que as ações que você vai ter que meio que casar com ela, você não faz nenhuma análise, só compra por causa de uma notícia, entendeu? Muitas pessoas compram por causa de uma notícia ou porque o mercado deu uma disparada naquela ação recentemente. Por exemplo, lá no grupo que a gente está lá privado, eu falei de dois ativos, né, que, ao meu ver, eu posso falar desses ativos porque eu preparei relatório, que um deles foi a MOB e outra a Raizen. Eu falei dos problemas desses dois ativos. Recentemente saiu o balanço da Raizen, que eu também falei qual era o problema da empresa. Só que aí no mesmo dia caiu 4% e depois teve alta. Então muita gente ali comprou ali no topo e caiu de novo, ou seja, perdeu dinheiro de novo. A MOB foi a mesma coisa, caiu, aí depois teve uma subida por conta da notícia de grupamento e aí agora despencou de novo. E aí eu vejo mensagens das pessoas falando, poxa, eu perdi dinheiro nessa empresa. Assim, porque você está vendo notícia, né? Inclusive eu coloquei uma notícia lá que eu vi de um não analista, a pessoa, falando sobre a MOB quando a cotação estava em 80 centavos e hoje está em 20 e poucos centavos. E aí falando que seria a revolução da sua carteira. E aí foi o quê? Uma E bomba. foi, né? Uma revolução de forma negativa. Então, assim, não é porque um ativo está caindo que você tem que comprar, tem que fazer sentido. Então, antes de você entrar, você tem que, é aquela famosa frase, você tem que pensar o seguinte: eu quero carregar esse ativo para o resto da vida. Se por acaso o mercado fechasse hoje, se a sua resposta for sim, aí você entra, entendeu? E aí você vai fazendo não de forma assim, com os dois pés na porta, não. Vai comprando devagarzinho, vai aportando. Hoje você aporta um pouquinho, amanhã mais um Isso. pouquinho. A Ah, cultura. subiu? Ó, espera. Ah, caiu de novo? Aporta um pouquinho. Que vai chegar um momento que você vai estar bem posicionado e o mercado vai enxergar que esse ativo está barato. Exato. E aí você vai ver a puxada que o mercado vai dar. Entendeu? Então, assim, Perfeito. o que o Finaldo falou é extremamente importante. E se você ainda conseguir casar com a estratégia do dividendo, porque vamos dizer que passe por um momento macroeconômico desfavorável e o ativo continue caindo, mas você vai continuar recebendo dividendo. E aí você consegue ir segurando esse ativo e reduzindo o preço médio e ganhando dividendo. Então, quando você consegue juntar esses três pontos, uma empresa boa, que esteja descontada, que pague dividendo e que ainda. Eu esqueci o que eu ia falar, mas é basicamente esses três pontos, você vai ganhar dinheiro, Pronto. tá? Eu esqueci porque a que lambe aqui e eu me desconcentrei. Não, Mas é eu acho excelente, Vitor. que seja, tá? Basicamente, para quem está começando. Bom, então, aproveitando aqui, pessoal, olha, o Olinto tá aqui, grande amigo aí de Macapá. Um abraço aí pro pessoal do estado do Amapá aí. O Olinto, a Cris, toda a família de vocês, viu, Olinto? O Olinto já investe lá fora, já tá bem, já. Inclusive no mercado de derivativos. Tem mais aqui o Genilson, um abraço aqui pro Genilson, um abraço para o Dr. Caio Alvarenga, para Eti Ribeiro, que está aqui também. Obrigado aí por estarem com a gente aqui na live. E eu queria colocar aqui para vocês o seguinte, pessoal, cuidado quando vocês forem começar, porque assim, se você começa por um determinado, vamos supor, você começa por ETF, ok, nada errado, é uma estratégia, mas tomem cuidado para vocês não caírem na zona de conforto, porque às vezes a pessoa começa e fica só nisso, ela fica ali e pronto, ela não progride, ela não avança, né? É igual o brasileiro que diz, eu vou começar a investir em renda fixa. Aí ele fica na renda fixa a vida toda. Ele não consegue dar o passo seguinte para ir para a renda variável, para ir para as criptos, para ir para outros mercados. Então tome esse cuidado, se policie. Vou começar com ETF? Ok, nada errado. Mas eu não posso ficar só no ETF. Porque você vai estar
perdendo muitas oportunidades, tá, no mercado, tá? Ok? Então, cuidado com isso aí. Sempre escalhe o conhecimento, pessoal. Igual, por exemplo, eu falo, se não atrapalhar aí, Francinal, da sua linha de raciocínio, mas é só para colocar isso como, assim, a visão, né, do investidor. Eu, quando comecei a investir, eu comprei duas ações famosinhas do mercado que pagavam dividendo. Ou seja, o que eu falei para vocês aqui, eu mesmo fiz quando eu comecei, tá? Foi a Uhum. estratégia que eu tomei. Só que quando a gente começa a investir, a gente começa a ler e eu vi a minha inspiração foi o Warren Buffett. Então, o Warren Buffett segue a estratégia Velo Invest, que é basicamente investidor de valor, que compra boas ações descontadas. E aí foi aonde eu procurei saber sobre valuation e tudo mais. Ou seja, eu não fiquei acomodado aquelas ações, tá? Eu fui procurando mais conhecimento. Então, você pode começar com ETF, com renda fixa, mas vai ganhando conhecimento para você investir melhor. E outra coisa, vamos dizer que você chegue ao ponto de investir, sei lá, R$ 1 milhão. Você estaria confortável deixar esse dinheiro sem saber nada? Entendeu? Se você não sabe nada e você vai investir um dinheiro muito grande, vai acontecer de você perder dinheiro, tá? Então, o que Francinal continue aprendendo, tá? Exato. E, bom, então nós já demos aqui os 5 passos, ó. Mental, entender as razões para diversificar, escolher uma boa corretora, escolher os ativos adequadamente, tá? Dar atenção à parte tributária e, por fim, traçar a sua estratégia. Como é que você vai remunerar aí esses ativos, otimizar a sua carteira para ter o máximo de segurança, rentabilidade e liquidez, que é isso que a gente busca numa carteira eficiente, certo? E, pessoal, então aproveitando aqui, para quem quiser não só dar o primeiro passo, mas quiser depois progredir, convido vocês a virem aí para o nosso grupo de WhatsApp, chamado Dolarização Patrimonial. Eu vou deixar o link do grupo do WhatsApp aqui no Stories, assim que terminar no Stories aqui. Então é só clicar e entrar no grupo. Claro que tem que passar pelo meu filtro e pelo filtro do Vitor, porque tinha os caras lá entrando e dando spam lá, e a gente teve que tomar essa atitude. Infelizmente, tem gente espírito de porco aí em qualquer lugar aí do mundo tem. Tem E, muito golpista, né? Negócio assim. então, entrem lá para vocês tirarem suas dúvidas, para vocês fazerem as perguntas e para se manterem atualizados e principalmente, pessoal, uma coisa que eu falo muito para as pessoas. Se você quer dolarizar, se você quer crescer, se você quer prosperar, se você quer se diferenciar, você tem que estar junto de pessoas ou que já fizeram o que você quer fazer ou que estão fazendo o que você quer fazer, para você se motivar, né? Eu sempre falo isso. Nós, seres humanos, somos seres sociais. A gente vive em manada, quer a gente queira ou não. Então, se é para viver em uma manada, vamos para a manada certa, né? Se eu quero dolarizar, eu não vou para um grupo onde ninguém está afim disso. Não adianta, eu não vou ter ninguém lá para me ajudar, para me tirar minhas dúvidas e empurrar para cima. Então venham para a manada rica, como eu costumo falar para o pessoal aí, né? Se é para ir para uma manada, não vá para a manada pobre, vá para a manada rica, onde as pessoas querem a mesma coisa que você e muitos já conseguiram, tá bom? Então venham aí para o grupo com a gente e lá, pessoal, vocês vão ter 3 e-books que nós já lançamos lá, né? Que já foi lançado. O Roger, o Guilherme cedeu lá. Coloquem lá. Vocês vão receber 3 e-books e vão ter acesso a todas as lives que nós já fizemos, que são lives privadas para o pessoal do grupo. Além de poderem assistir as próximas lives que a gente faz toda terça-feira, às 20 horas, só para o pessoal do grupo, tá bom? Então, participem lá com a gente, fica aqui o convite para vocês, não só para quem está iniciando, mas para quem já iniciou e quer avançar, vir para o grupo de dolarização e lá também vocês vão receber as informações para participarem do Dia da Dolarização, que a gente está programando aí para vocês para o dia 15 de março. Vai ser um dia inteiro só sobre dolarização patrimonial, tá bom, pessoal? Então, a gente espera ter ajudado aí vocês a saírem da inércia, a vislumbrarem aí esse caminho. E agora é com vocês, né? A gente mostra o caminho, mas quem tem que seguir são vocês. Quem já segue, ótimo, pode aprimorar
e melhorar o que já faz. Quem não faz pode começar a fazer, tá? E quem está na dúvida ainda aí, eu posso dizer para vocês que não é para ter medo, não é para ter receio. Quem está na dúvida, entra lá no grupo, faz pergunta para mim, faz pergunta para o Vitor, faz pergunta para o Roger, faz perguntas para outros membros lá do grupo, que um ajuda o outro. Lá nós somos uma manada rica, só que uma manada rica em dólar, né? Não só em real, tá bom? Isso aí. Pessoal, obrigado. Vitor, palavras finais aí para você, para a gente encerrar a nossa live e ir para o nosso final de semana aí, já pensando no carnaval. Eu acho que basicamente é isso que o Francinaldo falou, tá? E eu reforço que quem não se posicionar vai se arrepender lá na frente. Vocês estão em um momento assim, que tem muita oportunidade hoje. Lá vocês têm um grupo lá eu sou analista, tem Francinaldo que está operando no mercado, tem o Roger, questão de seguros, então vocês estão com um ótimo suporte lá direto. Estou colocando insights do mercado, igual eu falei hoje, e essa visão que a gente está trazendo para vocês, assim, eu não vejo isso aqui no Brasil muito bem divulgado, tá? E fora que, basicamente, assim, o Roger não é médico, mas eu e o Francinaldo somos médicos, então, assim, vocês não têm esse viés de tentar enganar vocês, é o que a maioria do mercado faz, tá? Empurra produtos que não valem a pena para vocês, ativos que não valem a pena e fazem vocês perderem dinheiro. É só vocês colocarem no Google aí, que tem várias empresas fazendo isso e muita gente perdeu dinheiro. Lá vocês estão tendo suporte com a visão de quem faz isso, porque eu tô falando o que eu faço no meu dia a dia e Francinaldo também. Isso Tá? tem o Então, nome, tá, pessoal? É o livro do Nassim Nicholas Taleb, chama Skin the Game, que é arriscando a própria pele, né? Uma coisa é você ler uma coisa e vir falar, outra coisa é você mostrar o que você faz, né? E compartilhar das dores, porque nem tudo é só alegria também que a gente tem, mas a gente mostra e vai crescendo junto, né? Skin the Game, tá? E a gente está falando o que a gente faz e dando esse norte. Eu posso, assim, até uma frustração minha de não poder falar quais ativos que eu estou comprando, porque eu já expliquei isso lá no grupo, mas eu tenho que seguir uma regra, tá, da CVM, como o Francinaldo falou. CVM é tipo a polícia do mercado financeiro aqui, e eu, como analista, eu tenho que seguir algumas regras, tá? E uma delas é que eu não posso ficar divulgando a minha carteira, porque isso é considerado indicação, tá? E aí isso traz vários problemas, que eu não posso movimentar a minha carteira 30 dias antes e 5 dias depois do momento que eu fiz uma indicação. E aí por isso que vocês não veem eu falando lá que eu comprei tal ativo, eu só tiro o print do que está acontecendo. Mas eu não consigo falar qual ativo, mas assim, eu estou colocando um norte para vocês lá, quem não viu, lá tem um áudio de hoje, tá? Eu acho que eu vou ter que colocar de novo, quem for entrar aí no grupo. Mas hoje eu falei de um insight importante do mercado, tá? Para vocês terem a visão. E como eu falei novamente, hoje ainda mais as notícias de hoje traz uma visão de que é uma oportunidade que vocês têm agora. Porque é assim que aconteceu o corte, tá, da taxa de juros, aí talvez vai ser tarde. Aí vai ter muita gente falando, olha, agora é hora de dolarizar. E aí é hora de você ver a sua rentabilidade ou ficar chupando dedo. Tá? Infelizmente é isso. Isso aconteceu, quer ver esse sentimento que aconteceu com o Bitcoin? Tá? Uhum. Quando hoje todo mundo fala, e se eu tivesse investido em Bitcoin? Quem não escutou essa história? Se eu tivesse investido em Bitcoin em tal ano, hoje eu tava, né? Só que essa é a mesma história de agora, tá? Quem não investir agora no mercado americano, tá, e dolarizar o seu dinheiro, vai falar essa mesma coisa. Poxa, por que eu não escutei aqueles dois médicos lá em 2025, né? Então, assim, também não é para sair se desesperando, metendo todo o seu dinheiro assim, tá? Então é hora de você sair se posicionando, porque na hora que você começar a ver as coisas andarem, aí é a hora de você ver o resultado. Isso aconteceu comigo em várias coisas, tá? Hoje eu vejo isso com mais frequência, em curto período de tempo, porque eu sou analista. Mas, assim, antes de ser analista, eu também era só investidor.
E aí eu também tomei essas posições e vim crescendo, né? Como quem não viu eu falando na live, hoje eu formei em 2016, então esse ano estou completando, acho que vou completar 9 anos de formado como médico, e eu consegui não assim ficar multimilionário, mas eu consegui ter aí uma boa estabilidade financeira, eu não dou plantão. Por exemplo, eu estou na live aqui porque sexta, sábado, domingo eu não trabalho, eu só trabalho como Uhum. analista casa, tenho dois imóveis. Então, assim, são coisas que a organização financeira e investimento me permitiu, tá? E eu acho, assim, o meu sonho do Francinaldo é fazer que vocês conquistem isso também. E uma forma de vocês conquistarem isso é através da dolarização também. Exato. Ó, meu amigo Dr. Bruno Falcão entrou agora, mas Bruno, a live vai ficar gravada aqui no perfil e depois ela vai lá pro canal no YouTube, para Manada Rica, tá bom? O Bruno tá lá no grupo já com a gente, um grande amigo empreendedor aqui em Belém do Pará, radiologista. E prazer ter você aqui, Bruno. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Espero todos vocês lá no grupo e também no dia da dolarização, tá bom? Obrigado, uma ótima noite a todos e até a nossa próxima live. Obrigado, Vitor. Parabéns aí pelo pet. Valeu. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau.